Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos aqui. Este é o canal Pregador MR e estamos mais uma vez trazendo esta mensagem: Os Degraus do Conhecimento, parte 4. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, eu aconselho que você venha assistir para que você venha entender qual é a ideia dessa mensagem, compreender a visão que nós estamos trazendo aqui. Amém? Em nome de Jesus. O primeiro, o segundo, o terceiro e este é o quarto tempo dessa mensagem. Nós vamos agora partir para o degrau que representa a prata, como diz lá em Coríntios 3:10. Veja como cada um edifica: sobre madeira, palha e feno, ou sobre prata, ouro ou pedras preciosas. E nós já saímos do mundo, já estudamos sobre o primeiro degrau, que falou sobre a fé em novidade de vida, falou como que nós recebemos a fé, como que nós fomos salvos pela vida, pela palavra de Deus em nós se manifestando em nome de Jesus. Enfim, nos outros vídeos vocês vão entender qual a ideia desta mensagem e como que nós chegamos até ao degrau que nós podemos classificar como o degrau do princípio do crescimento espiritual da nossa vida. Amém? Os degraus do conhecimento. Os conhecimentos que são necessários para a nossa vida espiritual, para nós crescermos em nome de Jesus. Então vamos partir desse princípio agora, vamos entrar agora no conteúdo real, no conteúdo onde nós realmente vamos entender e compreender qual foi o processo, amém, da morte de Cristo sobre a nossa vida. Como valorizar isso, como valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. E nós vamos trazer sobre dois valores: os valores da santificação e da liberdade absoluta. Sobre esses dois termos nós vamos entender e compreender quais são esses valores da representação da morte de Cristo sobre a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a santificação e haverá um outro vídeo onde nós vamos falar sobre a liberdade absoluta, porque não tem como nós falarmos tudo isso em um só vídeo, né? O vídeo é curto, mas tem muito assunto, muito material, e nós vamos ainda assim resumir para que nós venhamos falar de uma forma precisa, de uma forma objetiva, mas utilizando o tempo necessário. Amém? Vamos lá, santificação do Espírito. Nós vamos começar já. Antes de nós lermos o versículo, eu gostaria de fazer uma colocação aqui sobre o que representa a morte de Cristo. Amém? Representa a vida, é o caminho que nos traz aberto, né, as possibilidades reais de vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? A liberdade de buscarmos aquilo que é perfeito, o que Deus preparou para nós. É isso que representa a morte de Cristo, é o princípio, né? É o acesso aberto para que nós venhamos realmente entender e nos aprofundar nos valores de Deus para a nossa vida. Então vamos falar sobre os valores da santificação e a santificação comum. Vocês vão entender, né, por que está aqui especificamente falando ou expresso aqui as duas santificações. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, diz assim, apenas o versículo 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esse versículo é bem específico e direto, porque fala sobre o aperfeiçoamento do sacrifício de Jesus na cruz, na nossa vida espiritual. Que perfeição é essa? Fala do sacrifício que foi realizado pelos nossos pecados. Nós sabemos que Cristo ele foi o Cordeiro morto para que pelo seu sangue nós pudéssemos alcançar o perdão pelos nossos pecados, porque ele foi a testemunha fiel. Jesus ele cumpriu toda a obra, cumpriu todo o mandamento de Deus. Ele foi a testemunha que cumpriu a palavra do Senhor, obedeceu a palavra do Senhor, e por causa dessa obediência, o seu sacrifício foi perfeito. Então, esta perfeição se dá pela perfeição do sacrifício.
Ele nos aperfeiçoou para sempre no que se diz respeito ao perdão dos nossos, a perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que nós não somos mais condenados, amém? Não somos mais classificados como pecadores ou praticantes do pecado. Nós não estamos mais sujeitos, não somos mais escravos do pecado. Então esse sacrifício de Jesus nos aperfeiçoou nesse sentido. É desta perfeição que o versículo está tratando. A perfeição espiritual, a perfeição no tocante ao pecado, a nós não estarmos mais debaixo desta condenação. Amém? Nos aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É aqui que nós vamos tratar essa santificação do Espírito. Os que são santificados. O versículo está apontando claramente que essa santificação se dá por Cristo. Essa santificação se dá pela morte de Cristo. A santificação espiritual. No momento que Ele nos aperfeiçoou para sempre, por esse sacrifício, trouxe para nós essa santificação espiritual. Então, a Bíblia fala de duas santificações. Fala da santificação do Espírito, esta, e fala da santificação comum. Da santificação, da prática da santidade dentro da palavra de Deus, né? A santificação funcional sobre a nossa vida. Nós temos que entender a diferença, né? O significado da santificação do Espírito e a santificação comum da nossa vida. Porque quando nós falamos, parece que está falando de uma só santificação, não. Esse trato aqui, no qual o versículo está apontando, está falando sobre a santificação do Espírito. E foi Cristo que fez. Então, esse primeiro ato, esse primeiro fato sobre a nossa vida é fundamental. Na vida da igreja, é fundamental e importante que nós venhamos aplicar isso na nossa vida espiritual. Nos conscientizar, entender e compreender este fato em nome de Jesus. De que a morte de Jesus representa, acima de tudo, primeiro, santificação sobre a nossa vida. Então, nos sustentando sobre esse fato de que nós fomos santificados, e Ele nos aperfeiçoou nesse sacrifício, vamos nos aprofundar sobre a questão da santificação espiritual, que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Amém? Vamos lá. Vejamos o que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, mais um versículo dentro da palavra de Deus que sustenta esta realidade, esse fato de que fomos santificados no Espírito. Ele está dizendo, aos santificados em Cristo, chamados santos. É por isso que a Bíblia, por isso que a palavra, nosso Deus, nos trata como santos. Não está tratando, Ele não está nos chamando, nos identificando como santos pelo fato de nós santificarmos a nossa vida. Porque em cima disso, nós nunca vamos alcançar isso. Amém? Nunca vamos alcançar por nós mesmos, né, essa santidade que a Bíblia se refere como para sempre, perfeita. Ele está falando sobre a santificação espiritual. Essa sim foi perfeita. Essa é para sempre. Essa santificação é que nos tornou hoje pessoas santas em Cristo Jesus. Amém? Então quando a Bíblia fala de santo, está falando nesta proporção aqui, ó. Está falando na santificação espiritual, realizada na morte de Cristo. Porque Ele, perdoando os nossos pecados, santificou o nosso espírito, nos deu vida e nos tornou, né, novas criaturas para andar em novidade de vida. Então somos chamados santos por isso aqui. Então, no degrau da prata, é bom nos conscientizarmos disso. É o princípio que nos leva, né, ao pleno conhecimento de Deus em nome de Jesus. Outro texto, outro versículo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Vejamos o que diz aqui o versículo 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, que diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis.
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, observe outro ponto importante que Paulo está trazendo. Ele está dizendo que nós não somos mais praticantes do pecado. Não estamos aqui para andar e para fazer aquilo que nós fazíamos antes. Amém? Adulterando, fornicando, né? Idolatrando, mentindo. Ele está dizendo aqui, ó, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, aqueles que praticam a mentira, ou né, e vivem na prática do pecado. Ele está dizendo que nós não somos mais, não fazemos parte mais desse grupo. Porque ele diz, ó, haveis sido lavados, santificados e justificados. Uma vez que nós fomos lavados, santificados e justificados, não nos convém mais andar dessa forma. É o que o texto está nos trazendo. É o que a palavra de Deus está nos trazendo. Porque a santificação do Espírito nos leva a esta condição de nos conscientizarmos. Agora nós vamos entrar na santificação comum. A santificação comum é uma consequência do ato, do fato de sermos santificados em nosso espírito. Somos uma nova criatura. Ele morreu pelos nossos pecados para que, correto? Hoje nós pudéssemos estar ou ser perdoados de todas as nossas ofensas e pecados, transgressões, iniquidades. Agora nós somos uma nova criatura. Nós temos toda a condição, uma vez lavado, uma vez santificado e justificado do pecado, estamos prontos. Estamos em total condição, pelo Espírito de Deus, de praticar essa santificação comum ou funcional sobre a nossa vida. Então, nós hoje não devemos mais estar ou andar segundo o curso deste mundo. Correto? Entende? Nós temos total condição de experimentar, pela santificação do Espírito e na santificação comum, experimentar os valores de Cristo na nossa vida. Na verdade, esse degrau da prata é uma preparação. Glória a Deus. Entende isso? Observe, talvez você já tenha até observado isso já. É uma preparação para o conhecimento. Aqui é uma escola. Louvado seja. Aleluia. O degrau da prata é uma escola, porque é um aprendizado. A morte de Cristo representa isso. É o aprendizado para que nós venhamos estar pronto mediante a santificação espiritual feita em Cristo e na santificação comum e na liberdade absoluta nós aplicarmos isso. Aleluia. Glória a Deus, que Deus te abençoe por isso. Olha só o que diz Pedro. Pedro, ele explica isso muito bem em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Então é 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Vejamos o que diz. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe. Você lendo esse texto, você vai entender a linguagem de Pedro, o que ele está trazendo. Ele está dizendo que, mediante a condição de nós, pela fé, a prática da palavra de Deus, a prática do conhecimento, da paciência, da longanimidade, da fraternidade, do amor, da piedade,
uma vez que essas coisas existirem em nós e aumentarem, o que vai acontecer? Isso vai contribuir para que nós não venhamos mais ser estéreis. O que é uma pessoa estéril? Uma pessoa estéril espiritualmente é aquela que não frutifica. É uma mulher estéril. A mulher estéril, ela não dá luz. Amém? Ela não dá luz. Ela não frutifica. Ela não gera filhos. No que diz respeito à vida espiritual, Pedro está dizendo, olha, uma vez que vocês pratiquem essas coisas estarem em vocês, em nós, na igreja, e aumentarem, isso vai contribuir, vai ajudar para que nós venhamos ser pessoas geradoras, aleluia, de frutos dentro da palavra de Deus. É o que ele está dizendo. Não vamos ser estéreis, mas sim pessoas que frutificam. Então observe bem, vindo aqui, como que isso é importante. Como que a santificação comum e funcional ela é importante. Ela é importante por quê? Porque ela permite, ela faz com que nós, a igreja, venhamos ter total condição de frutificar. Diga glória a Deus aí onde você está. Aleluia. É o que o texto está dizendo. Uma vez que essas coisas estão em nós, a fé, a paciência, a longanimidade, o amor, enfim, toda a prática das virtudes de Deus, dentro da palavra de Deus na nossa vida, uma vez que essas coisas estão em nós e aumentarem, olha, cada vez mais buscando essa santificação, cada vez mais buscando a santificação comum, isso vai fazer com que nós venhamos frutificar. Porque uma vez, ele está dizendo, uma vez que essas coisas não estiverem em nós, a prática da palavra, a santificação comum, não estiverem em nós, a obediência, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar estéreis. Espiritualmente falando, amém? Nós não vamos dar frutos, não vamos produzir. Então não tem, nessa condição, não obedecendo, não tem como nós crescermos no conhecimento. O que ele está dizendo aqui é frutificar no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós estamos tratando, correto? É o conhecimento de Cristo. Então, aqui é o princípio, gente. A ideia, correto, desse degrau é onde nós partimos. É o caminho, é a porta aberta para este conhecimento. Uma vez que nós venhamos investir na santificação da nossa vida, por sermos santificados em nosso espírito, por entender, porque quando nós fazemos isso, nós estamos valorizando o sacrifício. Valorizar o sacrifício, valorizar a morte de Jesus na cruz, é justamente fazendo isso. Não existe outra maneira de valorizarmos o que Cristo fez. Não existe. Não adianta você dizer simplesmente, eu creio que Jesus morreu por mim, Jesus pagou o preço, foi morto na cruz, sofreu, padeceu, né? Não adianta você simplesmente, né, a conscientização, digamos assim, passageira, porque muitas pessoas só lembram da morte de Jesus no dia Sexta-feira Santa, né? É a semana, é o dia onde a humanidade se conscientiza, Jesus morreu, mas continua morto, né? Mas para nós não. Morte de Cristo significa uma nova vida, porque Ele ressuscitou. Mas é importante valorizar. Valorizar a sua morte é valorizar o seu sacrifício. Como que nós valorizamos? Aplicando. Aleluia! Aplicando isso aqui. E uma vez que nós aplicamos, nós temos a total condição de continuar, aleluia, buscando o conhecimento de Jesus. Isso é simples, isso é básico. Estou trazendo para você ciência básica, na prática, no funcional. Esse degrau representa o ponto de partida. A igreja ela precisa valorizar isso. Oh, louvado seja. Obrigado, Jesus. Obrigado. Precisa valorizar essa santificação espiritual, esse perdão dos nossos pecados, uma vez perdoado para sempre. Uma vez perdoado e para sempre. Temos que entender e valorizar isso. Como que nós valorizamos? Santificando a nossa vida. Amém? Na prática das virtudes de Deus sobre nós, para frutificarmos no conhecimento. Isso é básico.
Entende? Quero que você apenas entenda a ideia desse nosso estudo aqui. Poderia trazer aqui vários versículos, estender o vídeo, mas eu quero que você se conscientize disso. É o ponto de partida. Aqui está a base para o conhecimento. É o que a Bíblia está nos apontando aqui. Santificar a nossa vida espiritual, valorizando o seu sacrifício, santificando. Amém? Em nome de Jesus. No próximo vídeo, a segunda etapa desse degrau aqui, na parte 5, nós vamos falar sobre a liberdade absoluta. É um conteúdo muito bom para que você venha assimilar tudo isso aqui. Então, lembrando, esse degrau está sustentado em dois valores. Os valores da santificação e os valores da liberdade absoluta em Cristo pela sua morte. Já entendemos que nós precisamos valorizar o que Ele fez mediante a santificação, no tocante a ser santificado no Espírito. E uma vez santificado, nós temos que exercitar a prática da santificação comum para que nós venhamos valorizar isso. É simples. Amém? Conhecimento básico para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então convido você a estar comigo no próximo vídeo, para que nós venhamos dar continuidade falando sobre essa liberdade absoluta, porque esses dois valores caminham junto aqui. A igreja, uma vez aplicando esses dois valores, santificação e liberdade em Cristo, entendendo e compreendendo esses valores e aplicando esses valores em suas vidas, tem aleluia, tem toda a possibilidade de continuar buscando o conhecimento em Cristo Jesus. Mas a princípio é isso, hoje. Amém? Em nome de Jesus. Valorize a santificação de Cristo sobre a tua vida. Voltando a lembrar aqui no conceito sobre o que representa a morte de Cristo, né? Vida, o caminho aberto para as possibilidades reais de vivermos o sobrenatural de Deus. A liberdade de buscarmos aquilo que é perfeito, o que Deus preparou para nós. Então é o caminho aberto. É o caminho aberto para as possibilidades reais da nossa vida. E aqui está a porta, em nome de Jesus. Uma vez que você se converteu, recebeu a fé, né, passou da morte para a vida, se arrependeu dos seus pecados, você tem a total condição de viver isso aqui. Em nome de Jesus. Nada te impede, o diabo não te impede. O pecado não tem mais poder de atuar sobre a sua vida. O diabo não tem mais o poder de te matar, de destruir a tua vida. Não tem mais esse poder, em nome de Jesus. Aleluia. Então, tendo essa possibilidade de crescer no conhecimento de Cristo, nós temos que realmente nos aprofundar nisso. Essa é a ideia do que nós estamos trazendo aqui em nome do Senhor. Valorize o sacrifício de Cristo na tua vida. Valorize a morte de Jesus na tua vida. Santifique a tua vida, porque você foi feito uma nova criatura, foi santificado em teu espírito, justificado, lavado e remido pelo Espírito de Deus que foi derramado sobre a tua vida. Então valorize isso. Amém? Em nome de Jesus. A santificação. E depois nós vamos ver como que você vai valorizar a tua liberdade em nome do Senhor. Fique com esta palavra. Amém? Seja abençoado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está trazendo ao teu coração.